Olá, você está na série Vida Empreendedora, uma iniciativa entre a FECAP e o PNBE. Por meio dessa série, você conversará com empresários, especialistas, executivos de sucesso que trarão conceitos e depoimentos que ajudarão a sua carreira empreendedora sobretudo. Hoje estou com o Júlio Vidotti. O Júlio Vidotti teve uma carreira absolutamente incrível, muito dinâmica, de muitas idas e vindas. Desde executivo da IBM, passando por empreendedores de diversas empresas de tecnologia e também investidor. Júlio estudou na Harvard Business School e hoje também atua na Harvard Angels, uma iniciativa de ex-alunos da Harvard Business School aqui no Brasil, que apoiam, por meio de investimentos, startups. Obrigado por estar aqui na FECAP mais uma vez. Você já esteve em outros eventos, palestrando para nossos alunos aqui. Muito obrigado pela presença. Queria começar a nossa conversa pedindo que você definisse esse Júlio empreendedor, contando um pouquinho dessa história, como ela começou e como que você entende essa trajetória empreendedora do Júlio Vidotti. Obrigado, Edson, pelo convite, por estar aqui na FECAP mais uma vez. Tenho acompanhado as iniciativas relacionadas a empreendedorismo nesses últimos 3 anos aqui. Meus parabéns por mais essa iniciativa. Bom, na realidade, minha vida empreendedora começou aos 22 anos. Eu estava do 2º para o 3º ano da faculdade de engenharia. Estava fazendo engenharia mecânica e tive a oportunidade de conhecer lá os primeiros microcomputadores que estavam chegando no país. Me encantei por aquilo e resolvi criar uma escola de informática. Eu estava do 3º para o 4º ano, criei essa escola de informática, chamava assim Informática na época, e depois de 1 ano e meio eu estava num verdadeiro dilema se eu dedicava 100% do meu tempo à universidade ou ao negócio. E aí, por muita sorte, acredito, pelo momento, eu recebi uma proposta de venda do negócio. Aquela proposta eu aceitei, tinha mais 2 sócios, e me dediquei o final do curso lá, me formei e tudo mais. Então essa foi minha primeira experiência empreendedora quando eu tinha de 22 para 23 anos de idade. Daí me formei, fiz estágios, entrei no mundo corporativo, trabalhei desde trainee, fiquei 12 anos na IBM, onde para mim foi uma verdadeira escola. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e o último ano eu gerenciei uma divisão na América Latina, quando eu percebi que eu tinha cumprido minha missão no mundo corporativo. Resolvi sair para trabalhar no segmento que eu estava me dedicando naqueles últimos anos, que era o segmento de automação comercial aqui no Brasil. Fundei uma empresa com mais 3 co-founders e desenvolvemos o negócio do zero. Ficamos 14 anos com a BP Solutions. E ao final de 14 anos, no 11º ano, nós vendemos, ficamos mais um período de transição. E quando eu entreguei a chave da empresa, digamos assim, lá em comecinho de 2012, eu tive a oportunidade de ir para Harvard. Fiquei 3 meses lá em Harvard fazendo um curso de imersão para educação executiva. E naquele mesmo tempo eu já estava começando um negócio novo. Quando eu comecei esse negócio, logo que um pouquinho antes de eu ir para Harvard, na realidade, apresentei, inclusive, esse projeto lá na escola para os meus colegas de 41 países diferentes, todo mundo ficou encantado. E eu voltei para cá e dei continuidade com os aprendizados anteriores que eu tinha. Já tinha uma carreira executiva legal, um negócio bem sucedido, 2 negócios que tinham sido bem sucedidos. Eu tive uma falha naquele período lá, com um negócio em paralelo que eu tentei criar e que o aprendizado foi de não ter 2 barcos e deixar um pé em cada um. Mas, baseado nisso, uma carreira de executivo bem-sucedida, 2 empreendimentos e um fracasso que tinha me dado muito aprendizado, eu resolvi, usando toda aquela experiência, começar um negócio novo que tinha ligação com inovação. E esse foi o maior problema que eu tive. Por quê? Eu não conhecia nada sobre o mundo de startups, então fui seguir aquilo que eu aprendi na escolinha profissional. Fui mirar as grandes organizações e estava apresentando uma inovação.
e comecei a encontrar uma série de dificuldades, barreiras. Quando eu conseguia oferecer o produto, vender o produto, eu não conseguia ser aceito, meu negócio não conseguia ser aceito porque grandes empresas fazem negócio com grandes empresas. Então eu não conseguia nem ser cadastrado como um fornecedor naquela época, lá em 2013, por não ter um faturamento expressivo, não tinha balanço de 3 anos, etc. Tal, né? E aí eu dei uma virada tentando focar o pequeno e médio negócio, né? Então eu meio que desisti de dedicar tempo e recursos para as grandes organizações e comecei a mirar os pequenos e médios. O resultado foi significativo em termos de aquisição de clientes, mas a nossa proposta de valor ela não tinha sustentação. Os clientes começavam a fazer uso e como envolvia uma mudança de comportamento, eu não conseguia atingir esses resultados. Aí, conclusão, por essas razões, da cultura da empresa não ter sido baseada em startup. Eu tinha um time que pensava muito de forma corporativa e não como startup enxuta. O mercado exigia uma proposta de valor diferente. Aquela que eu estava entregando não era de continuidade. Então eu tive que ter muita coragem e resolvi encerrar e fazer um phase out na virada do ano passado, no final de 2016. Baseado em tudo isso, ao longo do comecinho desse ano, janeiro, fevereiro, tive alguns novos insights, eu não desisti da ideia, né? Tive alguns insights e meio que me veio uma luz para fazer exatamente o inverso do que eu estava propondo. Eu estava propondo que as pessoas deixassem de usar determinadas ferramentas para usar a minha. E agora, o que nós criamos foi mantendo todas as informações onde quer que elas estejam. Eu estou entregando através do Hubblefy, que é o nome da nossa nova startup, uma proposta de valor em que nada precisa ser feito, não precisa mudar nada, não precisa mudar o comportamento das pessoas. Eu entrego um telescópio na mão de cada usuário, ele se conecta a primeira vez com as várias ferramentas, Google Drive, Gmail, Slack, etc., e ele encontra a informação onde quer que esteja. E além disso, a ferramenta tem um processo, um mecanismo de automatização para distribuição de informações para os grupos atuais e futuros, para evitar aquele trauma que a gente tem de gastar muito tempo com reenvio de informações para novas pessoas, para novos parceiros, novos clientes, etc. Tudo isso é feito de forma automatizada, com uma proposta de valor completamente mais simples e sem passar por todos os problemas que eu sofri nos 4 anos anteriores. O brasileiro não tem esse hábito de destacar aí os insucessos, né? Eu acho que isso é uma coisa que o nosso povo precisa aprender, principalmente no relacionamento com os gringos, os americanos, né? Um empreendedor americano hoje que tenha tido um fracasso, um insucesso, ele tem mais valor do que aquele que não tenha tido, tá? Só para você ter uma ideia. Então, você cria robustez, você cria musculatura, o grau de aprendizado é enorme, sabe? E além disso, lógico, a gente tem que ser humilde para aceitar a falha e transformar a falha em aprendizado. Eu digo sempre, eu atuo também provendo mentoria para os empreendedores aí de startups mais jovens ou que chegam até o nosso grupo de investimento. E o que eu falo é erre rápido e barato, mas erre. Isso é a máxima também das diferenças das startups para as grandes organizações. As grandes organizações, todos foram educados que é proibido errar. Elas ensinam, nós somos educados nessas corporações que errar não é permitido, você coloca em risco o seu cargo. E nas startups é exatamente o inverso, é incentivado o erro. Quanto mais você errar até encontrar o produto, o market fit, o modelo de negócio, é importante. Então, essa é uma grande diferença desses dois mundos que eu brinco no mercado, que é como o óleo e a água, né?
E o óleo que está lubrificando e acelerando as startups, e nas grandes organizações, você tem que, de alguma maneira, fazer uma troca dessa água e colocar o óleo lá. E é que aí, Edson, é que vem a importância do mundo hoje falar em corporate venture, que é a aproximação das grandes organizações com as startups. Os gurus lá dos Estados Unidos, né, eles das escolas de negócio, eles dizem que em questão de 5 a 10 anos, a cada 10 empresas, mais de 6 não existirão. E aí surge essa iniciativa de correr contra o tempo para que essas organizações se reinventem. Agora, se elas não se aproximarem das startups ou não fizerem uma grande mudança da cultura, da forma de agir, de pensar, elas sofrerão radicalmente no mercado. Esse foi um dos problemas que eu tive no meu negócio anterior. Eu trouxe uma equipe que pensava e foi educada no mundo corporativo. Eu mesmo tinha sido educado no mundo corporativo. E aí eu levei 2 anos para aprender e depois mais 2 anos teimando em tentar fazer ajustes naquele modelo de organização, de cultura. Eu tinha problemas. Então, eu não conseguiria atingir o objetivo a que eu estava me propondo trabalhando daquela forma. Eu precisava ter uma equipe que virasse, se necessário, 48 horas de trabalho direto. Fazer uma força-tarefa no final de semana, enquanto que a organização que eu tinha não tinha essa pegada, não tinha esse propósito. Então, baseado nesses 2 problemas, né, o primeiro que foi a proposta de valor e esse segundo que foi a questão da cultura, que eu não conhecia esse mundo de startups, eu optei em fazer um reset nisso, encerrei o negócio na virada do ano. E aí, passados aí 2 meses, eu tive alguns insights e resolvi voltar a estudar uma forma de resolver o problema da dispersão das informações nas organizações, que a gente nunca encontra, a gente tem lá horas e horas perdidas todo dia, né? Ou as informações estão na cabeça das pessoas, ou estão em ferramentas que ninguém acessa, ou não são compartilhadas, e assim por diante. Então foi aí que nós lançamos agora em março desse ano o HubbleFi, que tem a proposta de entregar um telescópio, por isso o nome Hubble, telescópio na mão de cada um, para que ele encontre as informações, estejam onde elas estiverem, no e-mail, no Google Drive, Dropbox, Slack, etc. E além disso, a gente colocou um recurso de automatização baseado em robôs para fazer entrega da informação estruturada, que até então ficava não estruturada e fluía através de e-mails, para futuros usuários que adentrem os grupos, departamentos, como parceiros, clientes e assim por diante. Júlio, você citou em alguns momentos no seu depoimento tanto a palavra aprendizagem quanto a palavra ensino. Seja lá quando você mencionou sobre o seu insucesso na sua empresa anterior e o advento da HubbleFi, quanto na educação do corporativo, quando comparado com as startups, ou até na sua passagem por Harvard, etc. A gente está numa universidade aqui, numa escola, né? Eu queria ouvir de você um pouco como você enxerga o aprendizado em ser empreendedor. Como é que você resgata da sua experiência, na perspectiva de sugerir para mim, como professor, como ensinar a empreender? Legal essa pergunta, muito oportuna para o momento que a gente passa no nosso país, onde os jovens, até com uma oportunidade de desenvolver uma carreira, têm o empreendedorismo hoje como, acredito, uma primeira opção. As gerações anteriores, nós não fomos educados a sermos empreendedores, né? Se a gente voltar lá décadas atrás, era muito claro, né? Eu, por exemplo, venho de uma família que meu pai teve uma vida em uma organização, trabalhou 30 anos naquela organização e eu fui educado a seguir esse modelo, né? Assim como outros que têm
tiveram pais aí do setor público, etc. Tal. O Brasil foi preparado aí 2, 3 gerações atrás para agir dessa forma. Então nós tínhamos, se dizia muito, né, que o empreendedor daquela época tinha nascido com sangue de empreendedorismo, né? Ele tinha dom para aquilo, etc. Eu já segui uma linha um pouco diferente. Meu primeiro emprego foi quando eu tinha 15 anos e eu fui trabalhar de empacotador durante os meses no final de ano numa rede de supermercados que meu pai trabalhava. Uma experiência fantástica, eu precisava ter uma receita naquela época, etc. Tal, e me fez antecipadamente, bem jovem, 15 anos, conhecer um outro lado. Então, hoje eu incentivo que os pais levem seus filhos para alguma atividade profissional, permitam, incentivem o mais cedo possível. Tá? Esse é um primeiro ponto aí do meu aprendizado que eu acho que vale a pena compartilhar. Segundo, no nosso currículo de quando, né, nós fomos treinados, educados, não tinha nenhuma disciplina sobre empreendedorismo, né, não se falava desse assunto. Nós tínhamos lá o pessoal que fazia carreira nas companhias privadas ou no setor público e os empresários. Os empresários eu diferencio dos empreendedores de hoje. Os empresários vinham muito fruto de famílias que se sucediam, etc. Tal, ou empreendedores que estavam com o dom lá, né, e criavam um negócio. A maioria desses negócios eram negócios já tradicionais, já testados no mercado, diferentemente das startups de hoje, que trazem inovação, né? Então, juntando isso tudo, eu acho que é extremamente importante iniciativas como a FECAP vem fazendo, né, para aumentar o conteúdo dessa área, né? Eu já vim participar de Semana de Empreendedorismo, né? Já participei com você em bancas aí de avaliação de projetos, etc. Já fui convidado a vir ministrar aulas como professor convidado aqui nesse espaço, né? Então eu incentivo muito que se aumente gradativamente a carga horária dessas iniciativas. Eu fui sondado recentemente a desenvolver um curso de uma matéria nova em escolas de negócios sobre startups. Então, recomendo que você insira isso na graduação. Por que esperar chegar numa escola de negócio, né? Então, essa é a tendência daqui para frente. E hoje, o empreendedor de uma startup, ele tem uma concepção completamente diferente do modelo dos empresários ou gestores. Eu falo que os empresários são gestores do seu próprio negócio, né? Onde você tem lá, para um negócio tradicional ser bem sucedido, você precisava ter a capacidade de execução e capacidade de gestão, fora o recurso financeiro e humano, certo? Numa startup, num negócio novo, você precisa ter capacidade de gestão, de governança, você precisa ter a capacidade de execução, mas você tem que ter capacidade de inovação, tirar a ideia da sua cabeça, pôr para o papel, já é um desafio enorme para os empreendedores, e depois transformar isso que está no papel, que ele vai se permitir, como se fosse um laboratório, fazer experiências, por isso que é permitido errar, até que na terceira, quinta ou 10ª vez, se ele for bem resiliente, ele vai acertar a fórmula do negócio novo dele, tá? Então, eu digo sempre que empreender hoje no mundo é uma combinação, uma equação da ideia, da execução e da gestão. E se a pessoa que quiser empreender, ela não tiver uma capacidade de uma dessas ações, se ela não tiver capacidade de execução, ela tem a ideia, tem maravilhosas ideias, mas ela vai ter que trazer alguém para se associar a ela, para ficar como co-founder, para que traga a execução. E depois a governança e a gestão, se ela também não tem essa capacidade,
ou porque ela não tem experiência suficiente, etc. Tal, ela tem que trazer alguém mais sênior para ajudá-la nessa gestão. Com esse tripé aqui, muito provavelmente você vai ter um negócio de sucesso. Júlio, estamos chegando ao final dessa nossa conversa muito produtiva e também muito gostosa, muito prazerosa. Queria fazer uma pergunta que eu tenho feito a muitos dos nossos convidados no Vida Empreendedora. Se você encontrasse o Júlio alguns anos atrás, no início dessa história, o que você diria ao Júlio? Muito legal essa pergunta que você fez, fazendo a gente voltar ao passado, aí quase 30 anos, Edson. Eu tenho uma recomendação ao Júlio de antigamente, né? Que ele não levasse tanto tempo para tomada de decisão na carreira dele. Os primeiros 10 anos da minha carreira, né, conforme a gente já falou, eu fui tendo um crescimento progressivo, etc. E hoje eu acredito que o Júlio poderia ter tomado decisões mais rápidos. O Júlio sempre foi muito cauteloso, dando um passinho devagarzinho de cada vez, né? E o mundo mudou muito. Então, aquilo que foi bom para mim naquela época, né? Se eu tivesse tido a coragem de ser mais audacioso e tomado as decisões mais rápido, provavelmente eu teria colhido melhores resultados, ou resultados colhidos antecipadamente. Então essa é uma reflexão aí bastante interessante que vale a pena. Gostei da pergunta. Obrigado, Edson. Eu queria agradecer a sua presença aqui nesta conversa do Vida Empreendedora, mas todas as outras contribuições que você fez à FECAP, como professor do nosso mestrado, em algumas aulas, palestrante. Muito obrigado mesmo, né? E sempre será muito bem recebido aqui. Conte conosco também, tá bom? Obrigado, Edson. Meu nome é Júlio Vidotti e esta é minha Vida Empreendedora.